Bom, muito boa tarde. Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar a doutora Sofia Gouveia Pereira, moderadora deste painel, e dizer que é uma honra não só a moderação da doutora Sofia Gouveia Pereira, como também estar na presença e poder partilhar também o painel com os ilustres, com o professor Pedro Madeira de Brito e com o professor Diogo Pereira Duarte. O tema que hoje aqui me traz diz respeito aos prazos de conservação de dados pessoais. É um tema com que, na prática, pessoalmente me tenho confrontado, porque surge sistematicamente a questão de saber qual é o prazo em concreto, até porque o regime geral, o Regulamento Geral da Proteção de Dados, exige ao responsável pelo tratamento que uma das informações a prestar, quando os dados sejam recolhidos, seja relativa aos prazos de conservação. Nesta matéria vale um princípio que é um princípio que não é propriamente novo, aliás, na formulação que tem no RGPD, ele já vem em bom rigor de 1981, da Convenção de 1981, passa depois à Diretiva de 1995, passa também à nossa Lei da Proteção de Dados de 1998, quer dizer, está com esta formulação ainda no Regulamento Geral de Proteção de Dados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados fala agora de um princípio, o princípio da limitação da conservação, um princípio, já se tem falado a propósito do RGPD, de uma principiologia. A expressão não é minha, mas de facto retrata bem a realidade do artigo 5º, não é? Quer dizer, há princípios para tudo. E aqui é mais um destes princípios, talvez se trate em bom rigor de uma manifestação de um outro princípio que tem sido reconhecido mais frequente no discurso publicístico, mas também no privatístico, o princípio da proporcionalidade, ou seja, a proporcionalidade dos meios em relação aos fins. A proporcionalidade manifesta-se no tratamento de dados, quer na vertente da minimização, como digo, minimização ou minoração dos dados, ou seja, que os dados sejam estritamente necessários e não além desses ao tratamento, mas também tem uma dimensão temporal, ou seja, não apenas a quantidade de dados, mas também o período, o tempo em que os dados são tratados, são conservados e são tratados. Aliás, o artigo 5º número 1 é manifesto nesse sentido. O artigo 5º número 1, que está ali precisamente projetado, diz-nos que os dados pessoais são conservados de uma forma que permita a identificação dos titulares apenas, e desta perspectiva é taxativo, apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados. O português não é brilhante, como não sou, obviamente, a única pessoa a fazer o reparo, aliás, de manhã já se fez, e noutras jornadas, mas a ideia não é diferente daquela que já existia. O português não é brilhante, não é só uma questão de estilo, é também uma questão de conteúdo, porque, até como foi assinalado, o professor Barreto Menezes Cordeiro assinalava a existência da tradução de termos que não existem nas outras línguas, e aqui, bom, e depois não é só a própria tradução de termos que não existem, é também a tradução menos aperfeiçoada de outros termos. Bom, como dizia, o princípio da limitação da conservação, manifestação do princípio da proporcionalidade, aliás, a própria CNPD, em pareceres, tem vindo a reconhecê-lo, tem vindo a usar precisamente esta argumentação, mas também o direito civil, o direito em geral, tem uma aversão a vinculações perpétuas. O tratamento de dados pessoais confere a outrem um poder de ingerência na esfera do visado, não é? Na esfera do que é o titular dos dados pessoais. E o direito tem uma certa aversão, a expressão também não é minha, aversão a estas vinculações perpétuas. Tem uma aversão, por exemplo, no âmbito do direito das obrigações, designadamente a denunciabilidade, a suscetibilidade de denúncia de obrigações sem prazo determinado, e também aqui, diria eu, também em matéria de limitação da conservação se manifesta esta ideia de que não se quer que o tratamento de dados seja, portanto, sine tempore, ad aeternum. Parece-me também podemos ver aqui uma manifestação desta ideia transversal. Bom, a conservação, a limitação da conservação, a limitação temporal da conservação, encontra diversas manifestações ao longo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, no artigo 13º, número 2, a linha A, no artigo 14º, isto em matéria de informações a prestar por parte do responsável pelo tratamento, quando os dados sejam recolhidos junto do titular ou quando não sejam recolhidos junto do titular, também em matéria de direito ao pagamento. Aliás, esta matéria da limitação da conservação do direito ao pagamento estão
imbricadas, porque, de facto, a primeira causa, o primeiro motivo do direito ao pagamento é precisamente que tenha sido exausta, que tenha sido exaurida a finalidade que motivou o tratamento. O que leva também a questionar, e depois faremos também esse exercício no final. Também no artigo 23, número 2, a linha F, que já foi referida a propósito da possibilidade de limitação por parte dos Estados-membros. O artigo 25, número 2, a propósito da proteção de dados desde a concepção e por defeito, e também a matéria de registro das atividades de tratamento. De maneira que é um princípio que, efetivamente, encontra manifestações várias. Dando aqui um exemplo, e os exemplos parecem-me importantes. A União Europeia, no site oficial, onde prestam informações, dá um exemplo de tratamento de dados além do tempo devido. Portanto, em violação do princípio da limitação da conservação. O caso é o de uma empresa de recrutamento que é contratada por efeito de recrutamento, entenda-se, não é? Passa a redundância, e que fica com os currículos das pessoas visadas, não é? Durante 20 anos, não é? E prevê ficar com os currículos durante 20 anos. Este é um dos exemplos que é dado precisamente no site da União Europeia de tratamento em violação do princípio da limitação da conservação, ou seja, as pessoas, em princípio, o currículo não é necessário que o currículo fique com esta empresa de recrutamento durante 20 anos, não é? E ao longo de 20 anos as próprias competências profissionais mudarão, não é? De maneira que careceria sempre de atualização. Este é um exemplo que é dado, é um exemplo oficial, digamos assim, mas é um exemplo muito simples, porque de facto as coisas nem sempre se passam assim. E pode ser muito mais complexo do que este exemplo. Vamos depois passo a redundância, alguns exemplos. Bom, surge a lei de execução, e a lei de execução vem prever aqui algo não muito diferente, mas ligeiramente diferente daquilo que está no Regulamento Geral de Proteção de Dados. A lei de execução diz-nos que o prazo de conservação de dados é aquele que estiver fixado em norma legal ou regulamentar. Sucede, porém, que não é aquilo que está no Regulamento Geral de Proteção de Dados. O que está no Regulamento Geral de Proteção de Dados é precisamente que o tratamento é feito durante o tempo necessário à finalidade. Este artigo 21, número 1, passa a ideia de que o tratamento pode ser feito sem atender à finalidade, desde que esteja estabelecido em norma legal ou regulamentar. Aliás, a CNPD, no parecer que emitiu, portanto, no parecer 20/2018, critica precisamente neste ponto a norma em causa e vem dizer, parece-me com justiça, que de facto esta lógica subverte o princípio da limitação da conservação, porque precisamente que frisa, à luz do qual o tratamento só deve ser feito durante os fins, ou até serem exaustos os fins desse mesmo tratamento, e não admitindo, neste particular, derrogações. Há aqui um outro problema também, mas isto é um problema, diríamos, técnico-legislativo, que foi também identificado foi identificado hoje de manhã, que é qual era a necessidade de se reproduzirem normas que estavam já no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Aliás, o artigo 21, número 1, reproduz em parte aquilo que consta já do artigo 5º, número 1, a linha E do próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados, o que é discutível. Bom, existem prazos de conservação de dados pessoais em normas legais ou regulamentares. No direito português temos algumas e que nos levam a equacionar até que ponto é que a regra da limitação temporal do tratamento em função dos fins desse mesmo tratamento não sofre, quer dizer, não é mais uma exceção do que uma regra, não é? Porque nós, de facto, no Código Comercial, já de vetusta idade, temos o artigo 40, número 1, em matéria de escrituração mercantil, que obriga o comerciante a manter os dados pelo período de 10 anos,
ter os dados por período de 10 anos. Os dados entendem-se, portanto, toda a correspondência emitida e recebida, a sua escrituração, os documentos de célula relativos durante 10 anos. Temos também no Código do IVA uma norma que obriga também os sujeitos passivos à conservação dos documentos, não é? Necessários à comprovação, a comprovar as operações, igualmente durante o prazo de 10 anos. Na Lei de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, temos também outra norma especial com prazo de conservação, aliás, que já foi agora mesmo, esta lei foi precisamente há pouco mencionada, obriga aqui ao prazo de conservação de 7 anos dos dados pessoais após o momento em que a identificação do cliente se procedeu, ou 7 anos depois do termo, após o termo da relação contratual. O termo da relação contratual dar-se-á quando se der, não é? Portanto, se a relação contratual durar 30 anos, são esses 7 anos depois desses 30 anos. Também na Lei 32/2008 temos um período de conservação, isto no âmbito das comunicações eletrónicas. As comunicações eletrónicas exigem uma reflexão própria, em que não vamos entrar nesse problema, mas também a Lei 32/2008 obriga a que há conservação durante um período de 1 ano, e o artigo 47A da Lei 5/2004 obriga também aqui, no âmbito das comunicações eletrónicas, à conservação dos dados durante o período contratual, durante o período de execução do contrato, cumprimento do contrato, acrescido, e este ponto é particularmente interessante, acrescido do correspondente prazo de prescrição ou caducidade, que no caso em apreço é o de 6 meses da Lei dos Serviços Públicos Essenciais. Portanto, curiosamente, um prazo de caducidade. Bom, e com isto entro no tema que é... Bem, o tema que hoje aqui me traz é prazos de conservação dos dados pessoais, em vez de ser prazo de conservação. A epígrafe do artigo 21 fala em prazo de conservação e o Regulamento Geral de Proteção de Dados fala também em prazo de conservação. O que se verifica na prática é que temos vários prazos de conservação. Obviamente, há que distinguir, por exemplo, no âmbito das comunicações eletrónicas há prazos específicos, há também prazos específicos no âmbito do branqueamento de capitais, mas o leque de entidades obrigadas a deveres no âmbito do regime de branqueamento de capitais é cada vez mais amplo. A questão que se coloca aqui é até que ponto é que conservar escrituração mercantil ou conservar documentos relativos aos contratos, às operações, durante 10 anos, durante 7 anos, durante 1 ano, é ainda o tratamento ser feito para as finalidades para que foram recolhidos os dados. A este respeito, a CNPD, no parecer há pouco referido, faz aqui uma crítica, precisamente este número 3 do artigo 21, da Lei de Execução. O artigo 21, número 3, aliás, que está projetado, diz-nos que os dados pessoais, quando os dados pessoais sejam necessários para o responsável pelo tratamento ou o subcontratante, não percebo porque é que está em vírgulas, mas comprovar o cumprimento de obrigações contratuais ou de outra natureza, os mesmos podem ser conservados enquanto não decorrer o prazo de prescrição dos direitos correspectivos. Aqui também se pergunta uma coisa, só prescrição, caducidade não se percebe muito bem. Mas, e não só, quer dizer, o subcontratante também, porque não é o subcontratante que determina as finalidades do tratamento, também não faz muito sentido a menção do subcontratante, aliás, o próprio parecer da CNPD vai precisamente nesse sentido. Mas, passando aqui a ler, no parecer em apreço é dito que o número 3 introduz uma finalidade autónoma e genérica, comprovar o cumprimento de obrigações, que seria comum a todos os tratamentos e paralela às finalidades legítimas e determinadas de cada um deles, para dar cobertura a uma conservação de dados por tempo quase ilimitado, o que é verdadeiramente intolerável. Por um lado, o prazo de conservação dos dados está sempre adstrito à finalidade específica do tratamento que esteve na base da sua recolha ou tratamento posterior. Por outro lado, comprovar o cumprimento de obrigações não é uma finalidade em si mesma. Por último, esta norma pretende também abranger os subcontratantes, quando este não tem na sua disponibilidade estabelecer prazo de conservação. Exatamente. Bom, aqui é interessante esta consideração, quer dizer, ou a pronúncia da CNPD neste sentido, e que nos permite refletir
refletir um pouco sobre o teor desta norma. Eu, em bom rigor, eu estive à procura e sobre este tema tenho mais dúvidas do que propriamente respostas. Eu estive à procura noutras leis, por exemplo, na lei alemã, na Bundesdatenschutzgesetz, na italiana, na espanhola, e de facto não encontro um paralelo. Encontrava um paralelo na lei alemã anterior, portanto anterior à última versão, não me recordo se atualizada em 2017 ou em 2018, mas a lei alemã opta hoje, assim como a italiana, como a espanhola, por não ter nenhuma disposição destes CEs. Eu devo confessar que, malgrado as críticas, compreendo esta disposição, compreendo-a à luz do artigo 23, que precisamente há pouco foi mencionado. Aliás, o artigo 23 permite limitações, permite limitar por medida legislativa o alcance das obrigações e dos direitos previstos nos artigos 12º a 22º e no artigo 34º, bem como no artigo 5º, que é do que se trata. Compreendo, e aliás, até compreendia. Há aqui perplexidades várias. Por exemplo, mesmo que a obrigação esteja prescrita, há aqui depois problemas. Aliás, em bom rigor, o prazo de prescrição pode ser interrompido, pode ser suspenso. Há aqui várias. Pode haver aqui um reconhecimento do direito que interrompe imediatamente, reconhecimento expresso que interrompe o prazo de prescrição ou de caducidade, quando a caducidade respeitar a direitos disponíveis, que segue o mesmo regime. E depois há aqui outros problemas, é que mesmo que o direito esteja prescrito, a prescrição tem de ser invocada, não é? Ou seja, alguém pode sempre, prescrito um direito, alguém pode sempre intentar uma ação, e se a prescrição não for invocada, é uma exceção material, se não for invocada, quer dizer, perde-se a ação, não é? De maneira que, além do mais, não há repetição do indivíduo pelo pagamento de obrigações prescritas, aliás. Ou seja, podia até, in extremis, julgar-se com os prazos de prescrição, não é? Quer dizer, se o responsável pelo tratamento dos dados, embora este argumento prove demais, é certo, mas não deixa de ser, parece-me despiciente, se o responsável pelo tratamento tem de indicar àquele cujos dados são tratados um prazo específico, decorrido esse prazo ele tem de eliminar os dados ou anonimizá-los, correr-se-ia o risco de, feito isso, ser intentada uma ação e ele não saber, ele não ter dados relativos àquela pessoa, não poder sequer defender-se. Bom, pode pensar-se aqui numa inversão do ónus da prova, há regras específicas nesse sentido, existem, embora que não saiba até que ponto tenham sido já testadas neste particular. Exatamente. Depois há também casos em que um direito, em que não é necessário aguardar que um direito prescreva ou caduque. Há casos em que podemos assistir a uma preclusão, não é? Em que o abuso de direito pode precludir precisamente o exercício desse direito, chamada suprécio. Podemos ter aqui casos também, ou seja, pode também haver uma remissão, uma dívida, pode haver uma renúncia a um direito, de maneira que há também aqui outros problemas que não são resolvidos pelo artigo 21º, número 3, da Lei de Execução. Eu parece-me, malgrado o artigo 21, número 3, ter as suas deficiências, designadamente parece-me mencionar apenas a prescrição, e não, por exemplo, a caducidade, malgrado também poder colocar-se a questão, como coloca a CNPD, de saber se o cumprimento destas obrigações legais é uma finalidade em si mesma, uma finalidade do tratamento. Parece-me que dispor esta norma ao abrigo do artigo 23, número 1 do regime geral da proteção de dados, ainda assim, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ainda assim é uma solução compatível com o próprio regulamento, e que acautela os interesses, não é? Que acautela os interesses do próprio responsável pelo tratamento e também do próprio titular dos dados.
por exemplo, imaginemos num contrato de compra e venda de bens de consumo, os prazos de garantia, não é? Portanto, o ónus de denúncia de defeitos, de 2 meses, os prazos de garantia, dizemos 2 anos, não é? Quer dizer, o facto de o responsável pelo tratamento ter informações sobre o titular dos dados também permite dar mais depressa andamento precisamente às reclamações, não é? E precisamente à reparação do defeito, não é? E, de facto, parece-me que, malgrado haja aqui pontos que pudessem ser, ou que sejam objeto de crítica, como já foram, que é uma solução razoável aquela que foi disposta pelo legislador português. Bom, muito obrigado. Boa sorte.